Buenas! Vamos mais, queridos! Vamos falar sobre domínio próprio, como alcançar domínio próprio, que esse é o principal tema. Dentro desse contexto do Raízes, onde a gente vai olhar para todas essas situações que envolvem o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, né? Nós somos um tripé. E muitas vezes a gente anda meio capenga porque esquece uma das partes importantes, que é também o nosso corpo. Só que para o nosso corpo andar em ordem, a gente precisa da nossa mente, a gente precisa que tá linkado com a nossa alma. A nossa alma é onde todos os traumas, dores, feridas emocionais, né? Tudo que está relativo ao coração, tudo está linkado com a nossa alma. E aí, o único segredo, né, que a gente vai desvendar aqui hoje, mas o único movimento que faz a alma se render e ter domínio próprio é através do espírito, né? É através do fruto do espírito, que é domínio próprio. Então, veja que não tem nada separado, tá tudo completamente interligado, só que a gente aprendeu a falar sobre corpo de um jeito, com o quê? Com nutricionista, com médico, com academia, enfim. A gente aprendeu a ver a alma com questões, com a psicologia, com questões mais emocionais de terapia, ou enfim, cada um busca o seu jeito. Mas a gente esquece completamente que o único possível... a única possível cura, o único possível controle é sobre o espírito fazendo a parte dele. E a gente só consegue realmente conquistar o domínio próprio, gente, quando a gente olha para o alto e a gente entende algumas coisinhas que a gente vai falar hoje aqui, tá? Como é que vocês estão? Eu vou contar um pouquinho dessa experiência do jejum, porque justamente isso foi o fruto para que essa aula acontecesse com esse tema, né? Sempre é sobre as minhas vivências também acontecendo, para que vocês possam, para que eu possa fazer um transbordo a partir do que acontece comigo e não ser apenas uma teoria vazia. Então, eu vou contar para vocês aqui que esse processo do jejum, então, eu já tinha feito antes jejum intermitente. Então, um dia... 12 horas, no outro dia 14 horas, depois 16 horas, depois 18 horas, depois 24 horas. E 24 horas era o máximo que eu já tinha feito de jejum. E engraçado, porque quando agora eu já tô há 48 horas, e mais, deixa eu ver, 48, 49, 50, 51 horas de jejum. Quando eu penso agora em 24 horas, que quando eu fiz parecia um absurdo ficar um dia inteiro sem comer, agora 24 horas já virou fichinha no meu rolê, entendeu? Então, o que acontece? Eu tive, dentro de um grupo de mentoria que eu participo com o Bruno, ele propôs esse desafio para que a gente realmente entrasse num alinhamento de domínio próprio, de entendimento de algumas coisas, e ele deu esse desafio. Mas assim, galera, não façam sozinhos, tá? Teve gente no grupo que não ficou tão legal, que passou enjoo, que passou dor, que vomitou. Teve várias situações. Por quê? Porque cada corpo é um corpo. E a gente precisa estar em acompanhamento para saber o que fazer em cada caso. Então não façam sozinhos, pelo amor de Deus. Mas quando ele falou sobre esses 72 horas, eu pensei, eu vou morrer, né? Como é que eu vou ficar 72 horas sem comer? Tipo, impossível, né? Fiquei nesse lugar muito tipo, meu Deus, que bizarro, que loucura. Sendo que a gente ouve por aí muitas pessoas fazendo até mais do que isso, né? Mas pra mim foi algo soou como impossível. Mas quando a gente tem um mentor, né? Como eu também sou mentor aqui com vocês, quando a gente tem alguém que já passou pelo processo e já disse vai que vai dar bom, a gente só obedece, não é assim? Então eu fui lá e obedeci. Só que aí vem a treta agora que eu vou contar pra vocês. O que aconteceu? A gente combinou um horário, um dia pra começar. Desculpa, gente. Tô toda alérgica aqui com o tempo. Eu não sei como é que tá aí. Agora que Caxias começou o nosso outono, acho que finalmente agora vamos ter um friozinho. A gente combinou passar a Páscoa, pelo menos, pra não ter uma sofrência tão grande com o domingo de Páscoa em família. E começar na segunda-feira. E aí eu disse, tudo certo, vamos lá. Só que aí, gente, eu esqueci que na
terça-feira eu tinha um aniversário do filho da minha amiga. E festa de criança, vocês sabem como é que é, né? Eu sou apaixonada por festa de criança. Eu amo comer aquelas coisas todas, de salgadinho, de docinho, né? Tudo. Eu disse, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Que eu me comprometi, agora eu não vou dar pra trás no desafio e também não vou desmarcar o aniversário, porque, né, não tem nem condições de falar sobre isso. E aí eu respirei fundo e disse, então tá. Aí começou já a ser trabalhado dentro de mim essa questão do espírito, do domínio próprio. Por quê, gente? Seria muito fácil fazer o jejum se eu não tivesse nenhuma tentação à minha volta. Entendeu? E eu tava tranquila, porque eu pensei, segunda, terça e quarta, quinta, até quinta de meio-dia, né, pra terminar. Eu pensei, não vai dar nada, porque afinal, até quinta-feira é a rotina, não vou morrer. Graças a Deus, meu corpo vai muito bem com o jejum, funciona muito bem o jejum pra mim. E eu tô, por exemplo, né, todas essas horas sem comer, eu tô com uma clareza mental muito maior, eu tô com uma energia física. É muito louco pensar isso, porque afinal de contas, cadê a comida pra dar energia? Mas acontece que o nosso corpo super ultra inteligente que ele dá o jeito dele de sobreviver, né? E nesse lugar da sobrevivência que a gente fala, ele vai usando os recursos que tem. E o bonito desse processo é que os recursos que ele tem normalmente entram por uma fase de reestruturação do teu corpo. Então a autofagia, que é a eliminação das células que já não estão tão saudáveis, processo de limpeza no organismo, intestino, tudo isso fica tipo, tu zera a tua máquina. Em resumo, tu zera a máquina. E eu tô muito ansiosa pra ver como vai ser até amanhã, porque eu já senti muito, assim, a diferença da minha energia, do meu bem-estar. A clareza mental, então, é algo assim, ó, porque o açúcar, né, gente? A gente sabe os efeitos do açúcar no nosso organismo, principalmente, do quanto a gente fica distraído, digamos assim. Bom, nós vamos falar sobre isso em relação a como ter os resultados e como conquistar domínio próprio, mas nós já vamos chegar lá. O que acontece daí, galera? Quando a gente tem... quando veio esse desafio, eu pensei, tá, não vai dar nada porque é dia de semana, tem a rotina alimentar, vou dar um jeito, tudo bem. Só que quando teve o episódio do aniversário, e Deus sabe das coisas, porque tipo, ele não vai te botar na treta sem que realmente valha o aprendizado, né? E eu vou dizer pra vocês, foi horrível, gente, foi horrível a tentação na minha cara, assim, ó, pá. Eu acho que eu disse mais de 50 nãos pra garçonete lá e os garçons que vinham. Quer um docinho? Quer um salgadinho? Quer mais um docinho? E eles passam o tempo inteiro, né? Festa de aniversário de criança, não sei aí quando vocês vão, mas as festas aqui em Caxias, daqueles salões de festa com um monte de brinquedo e tal, e comida liberada, e os garçons vêm servindo, né? A cada segundo vem um doce diferente e um salgado diferente. E eu ter que dizer não pra cada vez, no início foi ok. Tipo, não, obrigada. Não, eu tô bem, obrigada. Não, eu tô bem, obrigada. Não quero, obrigada. Chegou a 15ª vez, eu não aguentava mais, gente. Eu queria só desistir de tudo e me atracar naquela comilança e dizer azar. Depois eu me explico lá com o meu mentor. Mas no fundo, eu sabia que não ia chegar nesse ponto. Mas a vontade era, tá, gente? A vontade era de sucumbir à tentação. Porque tu tá com fome, não uma fome enlouquecedora, do tipo, estou desmaiando, porque quando o pico de glicose, o pico de insulina baixa por não estar comendo, a gente não sente fome, tá? Então isso é uma coisa importante para esclarecer. Não há fome real, física, porque o corpo entrou em cetose, entrou em outra fonte de energia, então tu não sente fome de verdade. Só que a gula, minha gente... E aquele cheirinho das coisas passando no teu nariz. E as pessoas à tua volta degustando e salivando e comentando quanto tá bom. Socorro! E aí eu fui fazendo muitas analogias. Então o aprendizado foi valiosíssimo, sabe? Foi valiosíssimo porque eu fui fazendo muitas analogias do quanto que a gente, quando não tem domínio próprio, a gente cede às distrações à nossa volta. Tanto para falta de resultados físicos mesmo, de saúde, de emagrecimento, do que tu tá buscando, enfim, a resultados financeiros, a resultado de negócios, todos os resultados que a gente busca, né, em resumo. Todos eles são
são suscetíveis ao quanto de domínio próprio tu tem. Porque se o domínio próprio não tá on, a gente se distrai, a gente faz... Porque, gente, se vocês pensarem em um atleta, se vocês pensarem o pessoal que vai pra academia, tá lá, corpão e tal... se você pensar numa pessoa que tem muito resultado nos seus negócios, vocês vão ver uma coisa ali em comum. Disciplina para fazer o que precisa ser feito, apesar da motivação. Perceberam? Tipo, tu vai fazer o que tu tem que fazer, não interessa se tu gosta, se tu não gosta, se tu quer, sabe? Tu vai pra academia, tu vai fazer... Tem um sofá na tua frente. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai ceder pro sofá ou tu exerce o domínio próprio e vai fazer o que tu precisa? Então, o que acontece com as pessoas no geral e comigo, né? A gente cede pro modo conforto, né? E aí fiquei muito pensativa com tudo isso que aconteceu e eu fiquei assim, reflexiva principalmente porque como isso vem desde a infância, como vem isso do nosso condicionamento, né, do nosso comportamento, tudo que acontece com a gente lá atrás, que vai condicionando. Por isso que eu cuido muito em manter a rotina da Lívia com os esportes, né, com a ginástica, com a natação, com as coisas que ela faz, para que ela aprenda a ter disciplina. Então tem dias que ela não quer ir, tem dias que não tá bem, mas a gente vai mesmo assim. Tá chovendo, tá frio, vamos mesmo assim. Por quê? Porque eu tô tentando ensinar para ela disciplina e constância mesmo quando o cenário não tá favorável. Coisa que eu não tive isso na minha infância. Não é aqui pra culpar, pai e mãe, não é nada disso, tá, gente? Mas o nosso condicionamento, a nossa criação foi totalmente diferente, né? A gente é a criação a geração anos 80 que comia Nescau, bolacha, tomava Nescau, bolacha recheada, assistindo desenho, show da Xuxa de manhã, ia pra escola de tarde, né? Na minha geração, aí a maioria da galera era isso que acontecia. Então eu não fui forjada numa disciplina, sabe? E isso, obviamente, vai ter resquícios no mundo adulto. Para além disso, a questão da comilança, né? A gula, a compulsão alimentar, tudo isso a gente sabe, já é comprovado, já tem estudos que falam sobre a questão do vazio emocional que a gente quer preencher com comida. Para além do vazio emocional que a gente quer preencher com comida, tem emoções que a gente quer empurrar para baixo, comendo e soterrando aquelas emoções, que também é um viés parecido, mas tá ligado também à compulsão. E isso nada mais é do que, né, todas as heranças que a gente tem das feridas, dos vazios, de todo esse movimento que a gente vive e não dá conta de entender o sentido daquela fome, aquela compulsão. O que tu tá querendo socar a goela abaixo quando tu enfia, né, alguma coisa para comer? O que tu tá tentando preencher com esse vazio que quando tu tem uma ansiedade, uma coisa... Vocês já perceberam, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando você tá chega num ponto da saciedade, você não quer mais comer, porque você se sente saciado, certo? Quando que o nosso cérebro não entende saciedade? Quando o vazio emocional é muito gigante, tipo, tem um abismo no teu estômago, então não acessa nunca aquele cliquezinho que diz, tô satisfeita, porque você não tá satisfeita, entendeu? Só que não é com o seu estômago o problema, é com a raiz emocional que tem por trás disso tudo. Com as faltas, com o sentimento de que te devem, com o sentimento de que não foi bom o bastante que você recebeu, com a sensação de falta de amor próprio, com baixa autoestima, com toda a parafernália, né, que a gente cresce sentindo falta de. E aí a gente quer compensar. Isso em vários sentidos, comida, drogas, compras, qualquer coisa aí que seja compulsório, né? Bom, e aí, gente, o que isso tudo tem a ver com domínio próprio? Como é que a gente sai dessa enrascada toda que é o segredo do negócio, né? O ouro tá no como é que a gente sai disso, porque isso tudo que eu falei pra vocês não é novidade. Todo mundo sabe dos seus vazios, das suas dores, né? Das suas dificuldades, dos seus mecanismos de compensação, né? O que tu tá tentando compensar quando tu come uma barra de chocolate inteira em 2 minutos? Né? Qual é a sensação? Aí a gente vai para uma área da psicologia que vai dizer, pensa e respira antes de comer, pensa o que te fez comer, você tá chateada, você tá dizendo, eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço, você tá triste, você quer, na verdade, uma gratificação instantânea, você quer algo rápido
para te gerar endorfina, né, dopamina, para que você se sinta bem logo. Então, o que foi o sentimento que veio antes disso, que te deixou mal, e que você aprendeu que comendo você consegue se compensar e não se sentir tão mal assim, né? Tipo, tapar esse buraco. Aí vem a nossa inteligência emocional, que é entender sobre como saber lidar com as frustrações de não estar as coisas acontecendo como você gostaria e não precisar comer para isso, mas como é que racionalmente tu não prejudica o pilar que é o teu corpo em detrimento das tuas emoções, né? Então, de novo, lembre que a gente falou no início dessa live, nós somos um tripé para ficar de pé, né? O corpo, a alma e o espírito. O corpo é o nosso carro aqui, se não estiver andando bem, não adianta nada o resto, porque a gente vai pro caixão, não tem outro jeito, né? Ou vai pra cama do hospital, ou vai ficar impossibilitado de fazer as coisas. Só que aí, quando a gente tá com problemas na alma, que é essas questões emocionais, toda essa situação que a gente quer compulsoriamente, né, se compensar, tá linkado com a ferida, né? E vazios, e medos, e falta de amor próprio, e tudo que a gente sente na alma. A alma é esse espaço, né, que se refere à nossa existência terrena, as coisas que acontecem aqui, com a família que a gente tem, todo esse rolê. E o espírito, galera? Essa é a resposta de milhões que eu queria trazer para vocês. O espírito, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. O espírito está conectado com Deus. Ele fez o nosso espírito, nos moldou, né, à imagem e semelhança dele. E um fruto do espírito é o domínio próprio. Então, como é que a gente quer ter domínio próprio sobre alimentação, resultados, etc e tal, com a alma e com o corpo apenas? Eu quero fazer uma dieta e não consigo. E eu sou essa pessoa que tem dificuldade porque minha alma atrapalha na história do corpo. Aí, se eu tô cheia de ferida emocional, etc, desconto no corpo, prejudica o corpo, dá mais problema pra alma, porque daí eu me sinto pior, minha autoestima piora, aí eu fico de novo na ferida emocional. Então, minha alma e meu corpo estão sempre em looping com os prazeres da carne, com os pecados capitais, a gula, a preguiça, tudo que está envolvendo corpo e alma são domínios do mundo, e o mundo jaz no maligno, já dizia, né? O profeta. Então, o que acontece? A gente quer sair desse looping infinito de corpo e alma falido, ferrado, destrambelhado, capenga, a gente só tem uma salvação, que é olhar para o espírito e pedir socorro a ele, né? Então, o estado de presença, quando a gente está acessando o nosso espírito, é onde a gente consegue entender qual é a nossa identidade em Deus, a nossa identidade que é a imagem e semelhança de quem nos criou. Então, esse é o nosso espírito. E aí a gente acessa quem somos em Cristo, qual é a nossa verdade espiritual, qual é o nosso propósito aqui, qual é o nosso chamado, como somos filhas amadas de Deus, como o amor dele é incondicional o tempo inteiro, não importa o que a gente faça, ele não nega o amor dele por nós. O quanto você consegue se ver com essa visão, sabe? O quanto você consegue ser grata e valorizar o seu corpo como templo do Espírito. Porque Deus, gente, ele não vai habitar no meio da sujeira, ele não vai habitar no meio da desordem, ele não consegue habitar no meio do caos. Então a gente precisa recorrer a ele para que ele limpe a sujeira toda, para que ele possa habitar. Então são coisas diferentes. Ele não habita, mas se a gente convidar ele para entrar, ele limpa a sujeira e aí a gente consegue abrir a porta para que ele habite diariamente o nosso lar. Tanto a nossa casa, quanto o nosso lar, morada, terrena, corpo. Então, o que são coisas práticas assim que a gente pode falar, gente? Coisas práticas para vocês fazerem, né? Dentro do grupo do Raízes eu sempre falo nesse sentido de trazer lista, de trazer tarefas, de trazer, como é que eu posso explicar? Não é só tarefas, mas assim, ter um passo a passo para que a aula seja produtiva a ponto de você executar coisas que mudem o seu destino, que mudem a sua semana, que mudem o seu dia. Então, eu faria esse exercício com vocês pensando no seguinte: quais são as áreas da vida que você tá cedendo
para as coisas do mundo, para as coisas da alma, para as coisas do corpo, para a gula, para a preguiça, para a falta de resultados. Tem na Bíblia deixa eu pegar aqui para vocês. Espera aí que eu vou ler. Minha caneta. Vou deixar ali. Tremelicou tudo agora. Na Bíblia, minha gente, em Provérbios, vamos ver aqui. Olha como o negócio é doido. Provérbios 24. Em Provérbios 24, versículo 30 em diante, tá? Diz assim: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, tá aqui entre aspas. Você diz, vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Ou seja, quando a gente dá lugar para a preguiça, em todas as áreas, gente, seja preguiça para buscar seus resultados, preguiça para fazer academia, preguiça para cuidar do seu corpo, preguiça para cuidar do relacionamento, preguiça, qualquer preguiça, ela não vai ter outro fruto que não a escassez, a miséria, a pobreza. Então, por que é que a gente ainda não busca incessantemente o domínio próprio todos os dias, gente? Aqui em Provérbios 25, capítulo... não sei se é versículo que fala, né? Versículo 28 diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O que acontece com uma cidade sem muros, gente? Ela é invadida. Ela é assaltada, ela é roubada. E assim somos nós quando não temos domínio próprio, como uma cidade sem muros para nos proteger. Vocês conseguem entender o profundo que é isso, gente? Vocês estão me acompanhando aqui? Vocês estão conseguindo entender? Quem tá chegando agora, por favor, depois assista desde o início, que tá valendo ouro esse negócio aqui, gente. Espírito Santo a mil pelo Brasil, trazendo essas informações aqui. E aí, gente, o que acontece? Quando a gente não tem domínio próprio, todo o resultado a gente já conhece. A questão é, como é que eu busco o domínio próprio? Como é que eu alcanço esse lugar? Que é tão difícil e não é à toa, né? Que o sucesso é para poucos, que corpos atléticos são para poucos, que medalhistas de ouro são para poucos. Por que essa alta performance do ser humano ela é para poucos? Porque, de verdade, é a coisa mais difícil para o ser humano ter domínio próprio sobre as coisas terrenas, né? Não tem a menor dúvida em relação a isso. Então, agora de exercício, você faça uma lista aí de quais resultados você quer buscar em todas as áreas da sua vida, tá? Alimentação, saúde, a questão de resultados de trabalho, de mudanças que você quer para sua vida, enfim, qualquer objetivo, aquela viagem que você gostaria de fazer e nunca consegue, qualquer coisa, tá, gente? Anotem isso e vejam se não tá ali naquela vírgula do porquê que você não consegue atingir distrações no caminho. Porque não consegue economizar. Não consegue economizar por quê? Onde é que você tá guardando esse dinheiro? O que você tá fazendo com esse dinheiro? Vai ver se não que você tá gastando uma coisa que você não devia. Sabe? Tudo tá linkado com o domínio próprio. Então, a partir do momento que a gente tem consciência sobre o que a gente quer e quais são as distrações que estão acontecendo, é onde a gente consegue fazer dois movimentos. Primeiro, entrar em oração ou entrar em súplica praticamente, que Deus sabe, olha para baixo, Deus, uma oração que eu faço assim, meu Deus, eu não dou conta disso, eu não sei como resolver, eu não consigo, me cura essa ferida, cura esse lugar de ter que enfiar comida goela abaixo quando eu não preciso, porque eu tô
carente de atenção, porque eu tô me sentindo sozinha, porque eu tô me sentindo não amada, porque eu tô me sentindo feia, porque eu tô... Cura em mim essa ferida para que eu não precise comer para resolver isso. Então, quando a gente começa a entrar em oração e entender e pedir ajuda para que o Espírito cure essa ferida... eu ouvi, gente, uma coisa tão maravilhosa, isso aqui vai entrar de bônus aqui no nosso encontro, que é sobre o perdão, tá? Acho que foi no último encontro da célula, assim, a gente tava falando sobre isso, e a questão do perdão, né? Porque é tão difícil a gente perdoar alguém, porque a gente acha que aquela pessoa vai ficar impune. Então, não vou perdoar, porque pelo menos eu tô fazendo a minha vingancinha aqui, né? Pelo menos ela vai saber que não teve perdão. Só que o perdão, ele é uma decisão. E aí, olha onde é que entra a oração, tá? O perdão é uma decisão que você faz pra você se libertar. Não é pra libertar as pessoas. É pra você se libertar. E aí, como é que a gente conduz isso? Aí a gente reza assim, ó. Deus, ô paizinho, meu amor, ô meu querido pai, olha só. Aconteceu aquele rolê lá e eu não tô querendo perdoar fulano, não. Tá muito difícil, olha, doeu tanto, doeu muito, viu? Então, assim, ó, eu sou uma filha obediente, eu vou te obedecer e vou perdoar, mas por obediência, tá? Porque eu, por mim, pela minha carne, já tava querendo planejar vingança. Então, assim, ó, senhor, seguinte, eu vou obedecer e vou perdoar esse ser humano. Mas você, pelo amor do Senhor, me traz a cura para essa ferida. Me traz a cura para essa dor que eu sinto cada vez que eu lembro dessa situação que me magoou. Me traz entendimento e alinhamento espiritual para que eu possa cessar com essa dor, com esse ressentimento. Entenderam a pegada? Então você não vai perdoar porque você é um ser humaninho bom que você não é. Você vai perdoar por obediência. Quando você obedece, você recebe a graça. Porque você não vai ser perdoado se você não perdoar. Preceito, né? Primícia básica. Então, para você perdoar, você precisa só decidir. E dizer, Pai do céu, agora eu perdoei porque eu sou obediente. Agora trata de mim, trata desse meu coração peludo aqui. Beleza? E aí, meu amor, se preparem para receber os bálsamos de Deus, para receber o conforto, para receber o alívio. Só que você tem que, né, bata e a porta se abrirá, você tem que pedir pro cara lá de cima, dizer, olha para baixo, meu pai, olha para baixo, me ajuda. Então, quando você tiver todas essas situações estampadas aí, das coisas que você não tá conseguindo realizar, você diz, pai, olha só, eu vou me propor a fazer academia, a cuidar da alimentação, a buscar meus resultados, só que eu sou um ser humano, falho, você me conhece, você sabe as minhas imperfeições, você sabe que eu prefiro um sofazinho do que academia, você sabe que eu prefiro um rodízio de pizza a ver o meu exame de colesterol bom, eu tenho colesterol alto, gente, preciso resolver isso. Mas daí a gente fica cedendo na distração. Então, eu sozinha sou carne aqui, não vou resolver nada, vou continuar chafurdando na lama e fazendo todo o rolê daquele jeito. Agora, quando eu elevo, trago para a luz, lembra que na outra live eu falei sobre isso também, de trazer para a luz as nossas sombras, porque aí a gente fica alicerçado para que não venha o acusador e dizer, mas você tá comendo escondida, mas você não tá fazendo o que você devia estar fazendo para prosperar, mas você não tá fazendo o seu dever de... Então, assim, para que não haja o acusador ali dizendo e você sendo encoberta, você bota pra luz disso e confessa isso, olha, eu não sei comer direito, eu não sei fazer o que eu preciso, eu não sei porque eu me distraio, eu tô presa nos prazeres mundanos, eu não dou conta disso, Senhor, pelo amor de Deus, me mande o entendimento, o discernimento, me ajuda. Pronto, gente, é só isso. Todos os dias, orai e vigiai, todos os dias, e vocês vão percebendo que esse relacionamento com Deus, essa intimidade desse relacionamento, vai alimentando vocês quando vocês entenderem a identidade de vocês como filhas de Deus, né? Em outros lugares, em outros episódios aqui, eu já falei também sobre o quanto que eu tinha dificuldade de ver Deus como pai, né? Eu tinha só o Deus como aquele cara lá em cima, julgador de todas as coisas. Quando eu entendi ele como um pai, provedor, amoroso, né? Que cuida da gente, que nos ama incondicionalmente, né? Ele nos amou primeiro.
e você consegue entender esse lugar de amor e consegue receber esse amor de verdade, ou bom, assim, ó, 90% das suas feridas já são curadas só por sentir o tamanho do amor de Deus por você. Só que as pessoas não acessam mais esse amor de Deus porque, obviamente, fomos separados, né? E aí fomos separados e aí não lembramos como era lá no Éden, que era receber, né, Deus lá todo final de tarde para conversar com a gente sobre a vida. Não tivemos mais isso. Então a nossa batalha aqui é sobre vencer todos os prazeres da carne, todas as feridas da alma, pra gente focar no espírito, né, no fruto do espírito, que é um deles, né, que é domínio próprio, pra gente mirar lá na eternidade, que é pra lá que a gente vai, né? Aqui a gente sabe que a confusão é grande, mas a gente tem que mirar para chegar lá na eternidade com ele. Então, se a gente não buscar Deus todos os dias, gente, não é só fazer um devocional de manhã e depois seguir às 23 horas do teu dia a moda louca, a moda terrena, né? É a aplicação diária dos princípios bíblicos. Não tem como, ele nos garante que as coisas acontecerão quando a gente seguir os mandamentos, quando a gente seguir as ordens, sabe? Então, por que é que a gente ainda resiste? Né? Porque isso é da carne, isso é do ser humano, isso é desse tripé, corpo e alma. Agora a gente precisa alicerçar no espírito. Aqui tá a grande resposta, galera. Tá? A Mari escreveu e que tudo é herança. Verdade. Então, meus amores, entendidos por aqui, quem tá aqui ao vivo comigo quer fazer algum pedido de oração para que a gente encerre aqui? Alguém quer falar alguma coisa, também quer mandar alguma pergunta? Não? Alguém tem algum pedido de oração, alguma pergunta? Quando vocês vão pensando aí, então eu vou concluir essa questão toda, né? Que amanhã encerra o jejum. E eu tive muitos aprendizados, porque teve um propósito espiritual para além da questão de domínio próprio, do físico, etc. Mas para ter clareza dos próximos passos, para ter clareza em todos esses movimentos, para ter clareza do que eu ainda preciso rever, aprender para esse tempo. E eu tive muita inspiração em relação a isso, para falar aqui também com vocês sobre o domínio próprio, porque ele é o único fruto do espírito que vai fazer você chegar onde você quer, né? Só que não sozinho, obviamente. Então, são outros frutos que a gente precisa, né? Bondade, coragem, enfim, são vários aí. Mas sem o do domínio próprio, a gente fica completamente jogado no limbo, na lama, tá? Então, o que a gente precisa, gente, alicerçar nesse novo tempo é a parte espiritual, é o que mais pega a gente, porque se a gente depender só da alma e do corpo, a gente tá lascado nessa terra, porque a gente tá à mercê do mundo. Então vamos olhar para esse lugar. Eu acho que eu vou fazer oração em relação a isso. A Pri também pediu oração pela nossa família, uma questão específica que precisa de uma resposta, né, uma decisão. Então vamos lá. Ai, querido papai, você é tão bom com a gente, você nos deixa acordar todos os dias com saúde, a gente consegue abrir os olhos e ir trabalhar e fazer o que tem que acontecer, e tendo saúde a gente faz tudo. Então, obrigada por mais essa oportunidade, enquanto a gente ainda está respirando, enquanto a gente ainda está vivo, é sinal que a gente pode recomeçar na tua presença, que a gente pode conquistar o que a gente gostaria, que a gente pode descansar no teu amor, Pai. Obrigada, obrigada por tanto amor. Obrigada, Pai, por todas essas pessoas que estão sendo alcançadas aqui com esse conteúdo que você preparou. Obrigada por todas as curas já antecipadas que com certeza acontecerão a partir desse movimento de cada um. Eu rezo, Pai, e peço que ilumine todo mundo que está ao vivo e que vai assistir a gravação depois, para que consiga entender esse lugar do domínio próprio, que consiga acessar o teu espírito, que consiga acessar o seu próprio espírito e que consiga entender qual é esse lugar e que pare de depender apenas da carne, da alma, das feridas emocionais, que consiga entender que tem um lugar reservado para cada um e que isso está disponível, Pai. Então,
Orienta essas pessoas, toca o coração dessas pessoas. Peço também, gente, pela Priscila, pela família dela, em nome de Jesus, que venha a resposta que ela precisa, as decisões de forma clara, transparente, que ela receba o que ela precisa, Pai. Em nome de Jesus, que todas as orações que serão feitas também a partir dessa live, mesmo não estando ao vivo, possam ser ouvidas e respondidas. E que a gente possa seguir agora em concordância com o seu Espírito, Pai, que é tão grandioso e que nos promete tanto, mesmo que a gente não mereça, só pela graça. Obrigada, Pai, por estar aqui conosco, onde um ou mais estiverem reunidos, ali estarei, então sintam a presença também do nosso querido Pai aqui. Fiquem com Deus. O que vocês precisarem, lembrem que podem mandar nos comentários também ou pelo direct, a gente vai conversando, certo? Alguns avisos aqui. No mês de maio, dia 9, vai começar a segunda turma da Mentoria do Lar. Então, quem quiser também saber mais sobre a Mentoria do Lar, que acontece aqui na minha casa, onde eu recebo algumas mulheres, 5 mulheres por turma, porque é o que eu consigo aqui atender no meu espaço, onde a gente vai falar sobre todos esses princípios também e sobre toda essa importância que é o nosso lar, né? E também, dia 23 e 24, em São Paulo, em Alphaville, faremos a imersão de Strave. Então, tem ainda mais uma semaninha aí para você decidir. Se você não decidiu, também pedir mais informações, também pode me chamar aqui pelo direct. Certo, gente? Apenas avisos aqui em relação ao meu negócio. Mas a questão espiritual e emocional que eu queria trazer para vocês aqui foi entregue e eu conto com vocês para que ajam e coloquem em ação tudo que vocês precisam aí para chegar nesse próximo nível, certo? Um beijo no coração e fiquem com Deus.